A CPI tem o último alvo para esses últimos dias de comissão e o alvo é o senador Flávio Bolsonaro. Então vem comigo que eu vou contar tudo isso para vocês, é uma reportagem da revista Veja. Eu sei que não são todos que possuem acesso a esse conteúdo, então eu vou ler trechos dessa reportagem para vocês. Então já clique no botão de gostei, ative as notificações, veja como ser membro também do canal. São 2 vídeos adicionais por semana sobre política, conteúdos diferentes do que eu trago aqui para vocês por apenas R$ 1,99, é muito barato. Clique no botão de gostei e venha ser membro. Vamos ler aqui essa reportagem da Veja, uma reportagem muito interessante, porque a CPI parece que perdeu um pouco do gás nessa reta final. Nós vamos comentar isso também para vocês com a reportagem do senador Alessandro Vieira, que complementa essa reportagem da Veja. São 2 reportagens pela Veja, né, na verdade, mas ela complementa essa que eu vou ler primeiramente. Então vamos lá. Com decisões anuladas pelo STF, a CPI da pandemia patina na reta final. Comissão do Senado precisa ter cuidado para não produzir um relatório inócuo. Isso não vai ser produzido, mas nós vamos falar com o senador Alessandro Vieira. Tem aqui um primeiro parágrafo que faz um apanhado geral da CPI, mas a parte importante é essa daqui. Faltando poucas semanas para o encerramento da comissão, Renan Calheiros deu ordens para que os últimos esforços de sua equipe sejam concentrados em 3 frentes de investigação que, segundo ele, podem respingar no senador Flávio Bolsonaro. A primeira é a apuração que o Supremo Tribunal Federal conduz sobre fake news. Nós temos que lembrar que tem um inquérito das notícias falsas, anteriores até mesmo, da pandemia com a CPMI das fake news. E é importante nós sabermos porque a grande questão da CPI, que motivou a sua criação, era avaliar as políticas de enfrentamento adotadas por Bolsonaro para combater a crise no nosso país e não para investigar a corrupção. Não é uma CPI para investigar desvio de dinheiro público, superfaturamento de obra, Caixa 2, lavagem de dinheiro, não. Essa é a CPI mais importante de toda a nossa história, porque nós estamos discutindo política. Qual foi a política de Bolsonaro para enfrentar a pandemia? E nós sabemos que Bolsonaro promoveu a imunização de rebanho, uma política nociva que culminou com a morte de quase 600 mil brasileiros, principalmente pessoas mais frágeis, como os mais pobres, moradores da periferia. Esses foram os mais afetados pela pandemia, porque Bolsonaro queria promover a imunização de rebanho. E para promover a imunização de rebanho foram utilizadas notícias falsas, como promovendo tratamento sem ineficácia, ou notícias que falavam contra as vacinas. E quais eram os objetivos dessas notícias falsas? Conseguir fazer com que a população se contaminasse, estimulando assim o contágio, passando uma imagem mentirosa de que se você pegasse a doença era só tomar um comprimido que você estaria bem, mas também para atender a interesses particulares sombrios, porque nós vimos que os laboratórios pagavam para integrantes do gabinete do ódio para promoverem o tratamento precoce. E nós vimos que esses laboratórios aumentaram e muito o seu faturamento. Além disso, as notícias falsas contra as vacinas eram promovidas também para que grupos intermediários vendessem vacinas para o governo. Então o governo não queria comprar a vacina da Pfizer porque tinha problema, não queria comprar a vacina do Butantan porque era vacina, mas queria comprar da Davax, queria comprar da Precisa, e nós vimos que todas essas operações iriam dar calote no governo. E havia propina, havia situações ali de interesses sombrios, e o Flávio Bolsonaro, de certo modo, participou de uma delas porque ele tinha relações muito próximas com algumas desses empresários. Inclusive o Flávio levou um deles até o BNDES para ter financiamento. Mas vamos continuar aqui, vamos para o segundo ponto. A atuação da VTClog, empresa de logísticas terceirizada pelo governo, para a distribuição de vacinas, que teria dirigentes ligados a amigos de Flávio Bolsonaro. Fora que a VTClog também possui envolvimento do Ricardo Barros, possui envolvimento do Arthur Lira e do Ciro Nogueira, todos eles do PP. E o Ricardo Barros, ele é um agente central em toda essa história. Porque toda essa negociação envolvendo Precisa Covaxin passa também por pessoas próximas ao Ricardo Barros. E por fim, aqui Renan considera a mais promissora delas, a possível interferência do filho do presidente no dia a dia de hospitais federais no Rio de Janeiro. O próprio Renan, porém, mantém certa reserva em relação à eficácia das investidas quando confidencia que essa será uma tacada final contra o desafeto. O problema é que quando a CPI começa a entrar nessa parte de combate à corrupção, falta a ela pernas para fazer isso. Falta pernas, como o próprio Alessandro Vieira falou. E Alessandro Vieira é um daqueles políticos que leva o combate à corrupção como sendo sua bandeira principal.
O mais importante já foi revelado, diz Alessandro Vieira sobre CPI. Também uma reportagem da Veja. Reportagem do dia 26 de agosto. Uma reportagem recente, que foi publicada no dia 28. Delegado da Polícia Civil, o senador afirma que a comissão já comprovou fatos gravíssimos, mas se perdeu ao tentar investigar corrupção. Então o que o Alessandro Vieira fala? A CPI já atingiu seu objetivo. O crime contra a humanidade de Bolsonaro foi comprovado. Porque Bolsonaro ele agiu por má gestão, por também com dolo, promovendo a imunização de rebanho, e também tinha corrupção que ajuda ou piora a situação do presidente. Mas a CPI não tem braços, pernas, força para investigar a corrupção. Porque não tem como você esperar que alguém vá lá sentar na cadeira do depoente e confesse os crimes. Não tem como fazer delação premiada, e o senador Alessandro Vieira fala isso toda a sessão. Não tem como fazer delação premiada, há alguns limites, mas essas pessoas serão investigadas pelo Ministério Público quando o Renan Calheiros fizer o relatório final. E esse relatório vai ser um relatório pesado, porque além de toda a maldade de Bolsonaro promovendo a imunização de rebanho, nós temos a corrupção que piora tudo isso, como eu falei ao longo do vídeo, porque a corrupção serviu para catapultar a imunização de rebanho, culminando com a morte direta de pessoas, mas também muitos lucraram com essa situação, como também já foi falado ao longo do vídeo. Será que a CPI conseguirá chegar a Flávio Bolsonaro? Vamos esperar, vamos ver nas próximas semanas, porque mesmo nesse finalzinho, a CPI também tem feito grandes revelações e revelações muito interessantes. Mas vamos ficar aguardando, enquanto isso clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @ProfiléuOficial.